apresentar para vocês o software Control da Peplink. Esse é um sistema de gerência que se encontra em nuvem e ele está incluso com todo o equipamento Peplink. No primeiro ano a licença é gratuita. No segundo ano em diante você precisa renovar essa licença junto ao distribuidor, junto à revenda, ok? Então vamos tentar ser breve para não me alongar muito nesse vídeo, tá ok? Então aqui eu já estou selecionado um grupo chamado Anatel, onde eu tenho os relatórios. Então aqui eu tenho relatórios de uso dos chips. Aqui eu tenho um relatório sobre a configuração e como está o meu mapa lógico ou a minha visão lógica de como estão os acessos de SpeedFusion, que é a parte de VPN que monta toda a estrutura de criptografia, unificando os equipamentos numa empresa. Aqui eu tenho a parte de organização de Wi-Fi, quando se utiliza equipamentos de Wi-Fi da própria Peplink. E aqui eu tenho toda a parte de gerência dos equipamentos. Aqui eu tenho também a parte de configuração de grupos, ou seja, grupo de equipamentos. Então, sim, a Peplink é multi-tenant, tá? Então eu posso ter vários níveis de empresas. Eu posso ter o chamado guarda-chuva, onde eu tenho um super administrador, onde eu tenho um administrador, onde eu tenho um operador e onde eu tenho somente um visitante para visualizar, ok? Então eu tenho toda a parte de log, eu tenho toda a parte de garantia dos equipamentos, eu tenho toda a parte de controlar a atualização dos equipamentos. A partir do momento que eu seleciono, eu visualizo todos os equipamentos que estão naquele grupo, ok? Então aqui a gente tem alguns exemplos de equipamentos que estão no ar pela AT4, equipamentos que a gente utiliza em nossos laboratórios, equipamentos que a gente utiliza nas provas de conceito, tá bom? Então, alguns dos menus novamente mudaram, né? Então eu tenho alguns relatórios, são os relatórios de grupo em si. Então eu tenho a parte de relatórios de equipamentos, relatórios de acesso Wi-Fi, relatórios de uso dos chips, quando se utiliza equipamentos da Peplink, relatórios do portal de convidados no Wi-Fi, ok? Relatórios de testes de conectividade, eventos. De novo, eu tenho toda a parte de configuração da VPN, da Peplink. Aqui eu tenho a parte de configuração de Wi-Fi dos equipamentos que utilizam o Wi-Fi da Peplink. Aqui eu tenho uma configuração de regras de firewall, ok? Então eu tenho regras de saída, regras para fazer port forward, montar um grupo de redes, editar o lista de controle de equipamentos baseado basicamente em redes em si ou IPs de hosts, as VLANs das minhas redes, as LANs, né, ou seja, as interfaces de rede do lado do cliente, não do lado WAN, as rotas, as configurações dos portais e testes de conectividade. E que na configuração dos equipamentos eu volto a ter um pouco mais de detalhe, onde eu tenho as configurações de IP, as configurações de gerência, as configurações de certificado, ok? Quando eu gero o próprio certificado, acessos do InControl, notificações, relatórios por e-mail, alguma outra, por exemplo, eu quero fazer um reboot de um equipamento programado, eu quero saber um equipamento que está instalado dentro de um caminhão, que está instalado dentro de um carro, eu quero saber se ele está ultrapassando a área designada. Eu tenho a parte de configuração em grupos de equipamentos, eu tenho a parte de suporte a Docker, então sim, alguns equipamentos da Peplink suportam Docker. Para tentar simplificar, o Docker é uma forma de você rodar um sistema operacional minimizado com alguma outra aplicação, como se fosse um pequeno servidor, tá ok? E logs de operação. Se eu escolher um dos equipamentos, então aqui eu vou escolher um equipamento que está no próprio escritório da AT4,
Então, eu vou ter exatamente como está aquele equipamento naquele momento, ok? Eu tenho também a localização do equipamento, então, aonde ele está localizado, através do GPS, eu escolhi um equipamento que tem chip, então eu tenho um chip da TIM, um chip da Claro no equipamento, mas eu estou utilizando como saída principal um link PPP-UE, ok? De novo, eu tenho os relatórios do equipamento em si. Um dos relatórios que eu mais gosto, né, que as pessoas mais gostam de visualizar, é o DPI, onde eu tenho mais ou menos um gráfico de pizza tentando mostrar, tentando diagnosticar que tipos de aplicativos são utilizados pelas pessoas. Por que uma tentativa? Porque hoje em dia tudo é criptografado. Então, a análise em si ela não pode ser mais simplesmente feita pela passagem do pacote, porque o pacote está criptografado. Então, ela é baseada em acessos a qual nuvem aquele perfil de pacote se dirigiu, ok? Para que assim se possa ter uma ideia aproximada do perfil de acesso que seus colaboradores estão realizando dentro da empresa, ok? Então, eu tenho a qualidade da minha WAN, a utilização da banda, de novo eu tenho a parte de portal de convidados, eventos do equipamento, eventos de log. Quando eu tenho a utilização do sistema de lista branca ou lista bloqueada da Peplink para alguns sites, eu tenho também essa opção. Lembrando que é uma lista apenas de amostra, ela não é uma lista que se atualiza com milhões e milhões e milhões de endereços, ok? Mas é uma boa lista, tem mais de 65 mil endereços de sites considerados ofensivos, vamos dizer assim. A parte de histórico do equipamento em si e o Air Monitor para equipamentos que possuem Wi-Fi é uma forma de você monitorar a qualidade do Wi-Fi naquele local que está instalado o equipamento. A parte de configuração de VPN, a parte de configuração de Wi-Fi para equipamentos que suportam Wi-Fi. E aqui eu tenho um dos recursos que é muito utilizado na plataforma da Peplink, que é como eu obter um acesso remoto ao equipamento, mesmo que o equipamento esteja atrás de uma operadora com Faro ou com CGNAT, que esteja de forma impossível de alcançá-lo através de um IP público, que esteja conectado direto ao equipamento. É chamado Remote Web Admin, é como se fosse um Ndesk, mas esse recurso nos permite acessar um equipamento e fazer toda a configuração que for necessária, fazer toda a monitoração, fazer todos os ajustes de qualquer ajuste que a gente queira, utilizando esse recurso. Não é uma porta dos fundos, tá ok? Por quê? Porque o equipamento está em contato com a gerência o tempo todo. E através deste contato que o equipamento realiza, eu consigo estabelecer um túnel de gerência e consigo ter acesso ao equipamento em si. O InTouch é uma forma de eu conseguir gerenciar equipamentos que estejam na LAN do meu equipamento Peplink. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu consigo, por exemplo, nas impressoras inteligentes, eu consigo acessar a página web dessas impressoras que estão na LAN do equipamento Peplink, utilizando o InControl como um portal de gateway, um portal de conexão para que eu consiga visualizar. Então, não é que eu vou importar o software da impressora, eu vou conseguir visualizar a página web da impressora, ok? Aqui eu tenho a funcionalidade de linha de comandos do próprio Peplink, a parte de gerência dos firmwares do sistema operacional do Peplink, a parte de certificados, que é quando eu importo certificados autogerados para alguma política de acesso com segurança que a pessoa queira trabalhar. Eu não estou entrando muito em detalhes porque não acho que esse seja o objetivo do vídeo. E a parte de ferramentas do equipamento. Dentre as ferramentas do equipamento, você tem, por exemplo, fazer o reboot do equipamento sem ter que acessar a gerência do equipamento. Ou, para equipamentos que suportam eSIM, eu poder fazer a importação do eSIM para dentro de um equipamento que tenha o suporte de eSIM, ok? Então, essa é uma
um vídeo curto, é um vídeo só apresentando algumas das funcionalidades que vocês obtêm quando adquirem um equipamento da Peplink e, como eu já relatei antes, é uma gerência que no primeiro ano acompanha o equipamento novo e a partir do segundo ano em diante você renova o InControl, ok? Muito obrigado pela atenção, até mais.